Bom, e nesta quinta-feira, depois de a Justiça do Rio Grande do Sul derrubar a liminar que suspendia o leilão para compra de arroz importado, o governo Lula adquiriu 263 mil toneladas do cereal. A origem dos lotes adquiridos ainda não foi informada pela Companhia Nacional de Abastecimento. Os lotes arrematados pela Conab tiveram um preço máximo de R$ 5,00 por quilo. A operação custou quase R$1,5 bilhão de reais. Silvio Navarro, a novela do Arroz Brás continua. Então, hoje, por determinação da Justiça, viu uma liminar suspendendo o leilão e depois o desembargador resolveu permitir o leilão que ocorreu nessa manhã. A Conab tinha autorização da União para importar até 1 milhão de toneladas. Hoje, então, houve o leilão de 263 mil toneladas de arroz. E o Edgar Preto, que é o presidente da Conab, já informou hoje que já tem uma nova data para um novo leilão, que deve ocorrer aí no dia 13 de junho, para comprar cerca de 36 mil toneladas de arroz importado, que até o momento não sabemos de onde veio, de onde virá. Nem de onde veio, nem para onde vai. Boa noite, Paula, Piotto, meu amigo Consta, boa noite, Cauti, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Paula, eu vou voltar àquele ponto que tenho repetido, porque eu acho que é um ponto crucial nessa história. Se você entrar agora, está na frente do computador, ou daqui a pouco você pode fazer isso, entra no site da Conab, conab.gov.br. Você clica num ponto ali escrito institucional e você vai achar a seguinte informação. A Companhia Nacional de Abastecimento é uma empresa pública com sede em Brasília, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário desde 23 de janeiro de 2023. Esse é o grande ponto. A Conab, a central de abastecimento que responde pelas safras, pelos cultivos do verão, cultivo de inverno, passou do Ministério da Agricultura para o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário? É o Ministério do MST, é mais fácil chamar pelo nome. É chefiado pelo Paulo Teixeira, é o Ministério do PT para lidar com o MST. A Conab é chefiada, você acabou de dizer, pelo Edgar Preto, que concorreu ao governo do Rio Grande do Sul, perdeu bem apertadinho ali no primeiro turno para o Eduardo Leite, apoiou o Eduardo Leite, que virou a eleição em cima do Onyx Lorenzoni na última eleição para o Palácio do Piratini. Edgar Preto é filho de Adão Preto, ex-deputado do PT, fundador do MST gaúcho. Vamos lá, a Conab passou para as mãos do MST. Esse arroz vai ser ensacado com o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Provavelmente vão criar algum slogan. Eles estão fazendo política com o arroz no meio de uma catástrofe que assola o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não precisa desse arroz, porque inclusive a safra já foi colhida antes da tragédia. A CNA já disse isso, o Partido Novo interpelou o Judiciário. Tudo isso já foi colocado, não precisa dessa compra. Sequer se sabe a procedência desse arroz. Aliás, é um arroz diferente daquele prato de entrada na mesa do brasileiro, é muito diferente. Eles vão servir para quem? Eles querem ensacar isso para fazer campanha, para fazer política. É isso que o PT está fazendo. Então, o brasileiro não é bobo, o brasileiro sabe que não precisa desse arroz, o brasileiro vai rejeitar este arroz, e aí, o que o senhor Edgar Preto e o governo Lula vão fazer com o arroz, eu acho que é uma questão que o judiciário talvez determine o final, né? Eu é que não vou falar. Falando em judiciário, tem aí o ministro, foi o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para o governo, para a União se posicionar, explicar sobre a compra do arroz, apesar de ter mantido o leilão. Não sei como é que isso vai se dar na prática, mas enfim, tem o STF aí dando um prazo de 5 dias para o governo se manifestar. Deixa eu jogar aqui para o Consta, como é que você avalia aí essa novela do Arroz Brás? Eu acho que o Silvio já resumiu bem, né? O Guzo também, nosso colunista da Oeste,
fez um dos melhores resumos, né, sobre isso, é coisa de ditadura de terceiro mundo. O Lula explorar uma tragédia, querer colocar o selo do governo nessa hora. Obviamente a gente tem todo o direito de suspeitar de corrupção nesses esquemas de compra assodada, né, por meio de pânico e urgência. Eles adoram esse tipo de urgência. Vamos lembrar do consórcio Nordeste na pandemia, né, comprando respirador que nunca chegou em empresa de fachada com nome de maconha. Isso é a cara deles, né? E tem um outro fator que eu traria para nossa reflexão aqui, que eu não descarto. Eu tive a oportunidade de perguntar ao deputado Marcel Van Hatten, do Sul, inclusive, o que ele achava dessa minha tese. Ele falou: Rodrigo, não é paranoia. A gente sabe que o governo petista demoniza o agronegócio, já chamou de fascista várias vezes, enquanto que enaltece o MST, um grupo terrorista, criminoso, que toca o terror no campo. E foi chamado para participar do plano da safra e por aí vai. Aliás, parênteses, né? O MST, que o PT dizia que é um grande produtor de arroz no Brasil. A gente fica perguntando onde está, então, esse arroz do MST. Não existe, né? Menos de 1% do total. Mas eu não descartaria, Paula, uma ação deliberada dessas, com um preço artificial tabelado, perto de R$ 4 o quilo, para afetar ainda mais o produtor gaúcho, que já sofreu com as enchentes e sofreria ainda mais com esse dumping. Isso sim seria um dumping, jogar um produto no mercado por preço menor para, de alguma forma, prejudicar a concorrência. E como o Silvio lembrou muito bem, o grosso da safra está colhida, está salva. Então não há muito propósito para isso, ainda mais dessa forma, né? Celery. E outra questão que fica, claro, é a gente perguntar para que serve o legislativo hoje. Se eles conseguiram essa liminar, mas vai lá a justiça e derruba, né? Daqui a pouco a gente vai concluir que não precisa mais de Congresso no Brasil. Deixa logo o Poder Judiciário decidir tudo em conjunto, ou, melhor dizendo, em conluio com o Poder Executivo, que está tudo certo. Piotr, antes de passar a palavra para você, o Silvio lembrou aqui que a Conab é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e aproveito para convidar você que está aqui nos acompanhando. Nós publicamos na Revista Oeste, nossa revista digital, com o nosso repórter Anderson Scarduelli, está aí o artigo exibido na tela. Paulo Teixeira é o ministro do MST. À frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, petista mostra cada vez mais alinhamento com o movimento invasor de terras. Então, Paulo Teixeira, que está no comando aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é vinculado à Conab, que comandou esse leilão do arroz. Piotr. Você fez menção só à questão que o ministro André Mendonça deu 5 dias para o governo se explicar. Bom, então vamos lá. Eu confesso que estava fazendo falta já essa história do Supremo dar 5 dias para o governo se manifestar, porque o governo Bolsonaro foi vítima disso há uma centena de vezes, ou sei lá quantas vezes, mas foram várias e várias vezes, né? Dezenas, sei lá, alguma coisa disso. Mas toda hora tinha essa coisa, 5 dias para isso, 5 dias para aquilo. Primeiro que você tem aí agora um ponto de insegurança jurídica. Sim. E se o ministro, por exemplo, decide, porque obviamente ele pode conceder uma liminar, na última corte do país suspendendo todo o leilão. Tudo que foi decidido um leilão, o Supremo pode fazer isso. Bom, o Supremo pode tudo hoje no país. Aí toma essa decisão, de uma forma liminar. Não é o tipo de coisa que precisa ir urgentemente para o plenário, ou seja, ele sustenta essa liminar. Todo esse leilão que foi feito quer dizer o quê? Quer dizer absolutamente nada. Além do que, veja só que aspecto, está no site da Conab, que o Silvio já trouxe aqui o endereço conab.gov.br. Diz o seguinte aqui num trecho de uma reportagem sobre o leilão de hoje, que eles classificam como um sucesso e tudo mais. Que vai ser adquirido em 3 etapas, teve uma etapa ali que, na verdade, teve uma parte que não houve nenhum interessado, mas que, deixe-me ver aqui, a Conab adquire o grão de empresas brasileiras responsáveis pela importação. Logo, a origem do produto só será conhecida após a apresentação do documento de importação. A expectativa é que essa informação esteja disponível em até 15 dias. Como é que alguém compra alguma coisa e não sabe a origem do produto? Porque arroz não é iPhone. iPhone é igual no mundo inteiro. Samsung é igual no mundo inteiro. Basta ser o mesmo modelo. Você comprar um modelo de carro aqui, né? Você sabe exatamente as especificações. Esse arroz, o Alexandre Garcia fazia menção ontem, no minuto dele, logo depois aqui, do Oeste Sem Filtro, que tem o arroz que não é parecido com o arroz da dieta do brasileiro. Aí eu pergunto, como é que alguém... Esse juiz, por exemplo, do TRF que permitiu o leilão, aí ele foi dito isso, ele se interessou por essa questão, qual é a origem do produto?
Como é que eu sei que exatamente esse arroz atende à dieta do brasileiro? Ou seja, o governo, por uma questão meramente de picuinha política, de não querer conversar com o agronegócio do Rio Grande do Sul, porque sim, politicamente pensa diferente. E qual é o problema dentro da democracia? Porque o governo acha que todo brasileiro tem que pensar e votar nele, é isso? Não, isso é ditadura, não existe isso. Estão tentando implantar, mas não vai dar certo. Qual é a razão? Por que não foi lá e negociou? Porque o agronegócio do Rio Grande do Sul, os arrozeiros, para usar a expressão, está dizendo desde o começo que tinha arroz para isso. Se o governo está preocupado com o preço, porque obviamente esse é o tipo de coisa que pode acontecer, vai lá e garante o valor mínimo. Vai lá e garante, compra esse produto, entrega. Porque o que eu não posso fazer neste momento, ou eu não posso imaginar que o governo esteja fazendo, mas é o que parece que está acontecendo, é brigar com a indústria do Rio Grande do Sul completamente devastada pela questão, pela questão de toda a enchente e a tragédia que aconteceu. O governo está criando neste momento, hoje é um momento de insegurança jurídica para todo mundo que vendeu lotes hoje para a Conab. Porque uma decisão do Supremo muda tudo, sem contar que não resolve o problema, sobretudo com quem precisa, obviamente, economicamente de apoio para voltar à vida. Eu estou falando da economia do Rio Grande do Sul, das pessoas do Rio Grande do Sul, dos trabalhadores do Rio Grande do Sul. O governo do PT entende ainda o que é trabalhadores?